Bom dia, bom dia. Estamos aqui de volta. Estamos aqui para mais um dia de jejum. O que esse jejum tem feito na sua vida, nas nossas vidas, tem sido maravilhoso. Estou com uma alergia nos olhos, deve ter uns 3 dias. Não sei o que é isso. Amém? Vamos lá, bom dia, bom dia. Bom dia. Ontem não deu para fazer, meu marido, o primeiro, aqui a gente está fazendo 2 exames de Covid. Um é pelo nariz e o outro é pela saliva. O da saliva é o mais preciso. O do nariz deu negativo, graças a Deus. E agora vai sair o resultado da saliva. E os números têm aumentado muito aqui na cidade onde eu estou. Mas a gente continua crendo, né? Na misericórdia do Senhor. Meu marido já está melhor. Obrigada pelas orações. Obrigada mesmo. O Senhor é bom, né? E a misericórdia dele dura para sempre. Dura para sempre. Vamos, né, chamando mais mães para poder participar dessa jornada de jejum. Como que Deus tem falado conosco, né? O jejum realmente ele nos deixa tão sensíveis à voz de Deus, à presença de Deus, ao cuidado de Deus. É maravilhoso demais. O que esse jejum ele tem feito nas nossas vidas. E hoje nós vamos jejuar para a gente... Eu coloquei até uma mensagem no início do ano falando que nós temos que saber receber o milagre, sabe? Nós temos que estruturar. Não tem nenhum milagre que Deus fez na Bíblia, que Jesus fez, que não precisou, não é da nossa ajuda, mas não precisou da gente abrir o espaço para que aquele milagre acontecesse. Então o milagre ele está muito ligado também às nossas atitudes, está muito ligado também ao nosso abrir, a gente preparar, ter aquela estrutura, a gente ser estruturada para receber o milagre. Eu não sei se vocês já ouviram, ontem eu ouvi essa música do Eli Soares. Achei tão lindo o início dela, né? Que ele agradece a mãe dele, os pais dele. Nunca tinha ouvido essa música dele. E ele agradece, né? Aos pais dele por ter ensinado o caminho. E o melhor lugar do mundo é a gente estar diante da presença do Senhor. Como que é bom você estar aqui pela manhã, iniciando essa manhã, iniciando esse início de um novo ano, abrindo, estruturando para o milagre acontecer. Estrutura para o milagre acontecer. Todo milagre ele tem uma sequência, ele tem um processo. Todo milagre tem um processo, tem um ambiente que você tem que preparar para receber esse milagre. E nós vamos aprender isso essa manhã. Amém? Com muita alergia nos meus olhos. Muita. Começar o dia na presença do Senhor faz a diferença. Começar o ano na presença do Senhor faz a diferença. A gente está sempre abrindo esse espaço, né? Sempre buscando a Deus para a gente criar o dia, para a gente criar o ano, para a gente criar essa estrutura. Você está preparada para receber o milagre de Deus? Nós somos mães que oram. Nós oramos tanto. Nós sabemos o caminho da oração. Nós sabemos o poder que a oração tem. Mas você sabe abrir o espaço para que realmente aqueles milagres aconteçam que você tem buscado?
É isso que nós vamos falar hoje. Às vezes nós queremos que os nossos filhos se transformem, às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam filhos de sucesso, mas o que você tem feito? Você tem essa estrutura, aberto o caminho para que realmente Deus venha e abençoe a vida do seu filho? Amém? Essa música é linda demais. Vamos começar essa manhã com esse louvor, né? Não tem melhor lugar no mundo do que nós estarmos na presença de Deus. Porque aí você já vai abrir no seu coração, sendo estruturada para receber essa palavra que Deus vai falar com você essa manhã. Aleluia, Jesus. Obrigada pela tua presença, Deus. Nós queremos abrir nessa manhã o espaço para o Senhor falar conosco. Nós queremos abrir, Senhor Deus, o espaço para o milagre acontecer na nossa vida, para a nossa vida ser abençoada. Tua vontade. Aleluia, Jesus. Perto do Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigada porque teu Espírito Santo, Senhor, nos chama a esse lugar. O Senhor chamou cada uma aqui nessa manhã, Deus. O melhor lugar do mundo é agora, aqui nesse momento, na tua presença. É onde nós, mães dessa geração, buscamos reforço, buscamos renovo, buscamos graça. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Pai. Amém? Como que é bom nós estarmos aqui. Como que é bom nós começarmos amanhã aqui. Como que é bom nós começarmos o ano, um novo ano aqui na presença do Senhor, buscando esse melhor lugar do mundo. E eu falei essa palavra um desses dias, mas esses dias, nós somos mães que oram e a gente está em busca do milagre. Sempre. A vida, ela é um milagre. Existem duas maneiras de viver a vida. Uma é pensando que tudo é milagre e a outra é que tudo é por acaso. Eu prefiro pensar que tudo é milagre. Acordar pela manhã é milagre. Eu respirar é milagre. Os meus filhos estarem saudáveis é milagre. Os meus filhos, estar crescendo é um milagre. Tudo. Eu prefiro pensar que tudo é milagre, que nada é por acaso. Você viu aquelas pessoas que vivem, sem direção? É porque tinha que acontecer. É porque, não, nós vivemos de milagre. Tudo é milagre. Tudo, cada circunstância, o que aconteceu em um dia, tudo é milagre. Só existe essas duas maneiras de nós vivermos. Uma pensando, tudo é milagre, e a outra, tudo é por acaso. Qual maneira que você quer viver? E aquela pessoa que ela vive pensando que tudo é milagre, quando a gente vai estudar os milagres na palavra de Deus, havia uma estrutura. Todo milagre na Bíblia tem uma sequência. Então, se você quer um milagre na sua vida, você que é mãe que ora, que quer que os seus filhos, sejam homens e mulheres de sucesso, homens e mulheres segundo o coração de Deus, você tem que abrir, você tem que estruturar para que esse milagre aconteça. Criar um ser humano é um milagre, sabe? É um milagre. Manter um casamento é um milagre. Manter a nossa saúde, física, a nossa saúde mental é um milagre. E Deus requer de nós uma estrutura. Quando nós olhamos em Lucas, no capítulo 9, versículo 13, fala assim, olha só, é muito interessante. Esse milagre, ele é um milagre que todos nós, já lemos sobre esse milagre. Eu tenho certeza, você que é mãe que ora, você já passou aqui, você já viu um milagre clássico, de Jesus.
clássico. Capítulo 9, versículo 13, fala assim: mas Jesus respondeu: deem vocês comida a eles. Como, se temos apenas 5 pães e 2 peixes, protestaram eles. Nem poderíamos comprar comida para toda essa multidão. Havia ali cerca de 5.000 homens. Diga-lhes apenas que se sentem no chão em grupos de 50, respondeu Jesus. E assim fizeram eles, e todos se assentaram. Jesus tomou os 5 pães, os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças. Depois partiu em pedaços para os discípulos servirem à multidão. Todos comeram à vontade, e ainda foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Para que esse milagre acontecesse, aconteceu uma sequência. Jesus pediu aos discípulos que estruturassem para que o milagre acontecesse. Então, todo milagre, ele existe uma estrutura. Lucas capítulo 9, versículo 13. Todo milagre para acontecer na Bíblia havia uma estrutura, havia uma sequência. Quando a gente vai, né, não sei, né, você deveria estar indo. Quando a gente vai na academia, eu fiquei muitos anos sem ir na academia e quando eu voltei, eu cheguei ali e o professor que estava ali, ele falou assim, desse jeito para mim: tá preparada para morrer? Ele brincou comigo. Aí eu olhei aquilo ali, aí eu falei assim, meu Deus, preparada para morrer? E aí eu falei assim, eu não sei se eu tô preparada para morrer. Mas aí depois ele começou Aí eu falei assim com ele, não, eu não tô preparada para morrer, eu não tô preparada para essa classe. A minha estrutura não estava preparada para aquilo. Eu estava preparada para eu melhorar minha saúde, eu estava preparada para a imagem do meu corpo ser melhor, mas eu não estava preparada para passar pelo processo. Mas aquele mesmo professor, na hora que ele olhou para mim, ele desafiou a minha perspectiva em relação àquela classe aquele dia. Ele olhou para mim e ele falou assim, mas você consegue chegar até o final. Então ali ele me mostrou que existe uma nova maneira de performar e que eu tenho que nutrir essa maneira. Gente, no primeiro dia, na hora que eu terminei a classe, estava realmente morta, mas eu consegui completar naquele dia. Foi muito difícil, mas ele me mostrou que eu tinha capacidade para poder performar daquela forma. E eu quero que o milagre da minha saúde, da minha saúde física, do meu corpo, aconteça. Mas existe um processo por trás para acontecer, para que aquele milagre acontecer. E é disso que eu quero falar para você. Você ora, você jejua, às vezes você está orando para o seu casamento, você está orando para o seu filho, mas o que você tem feito para que aquele milagre aconteça? O que você tem feito? Você tem passado tempo com Deus? Você tem jejuado? Você tem aberto a porta do diálogo para o seu filho, com o seu filho? Os filhos, eles vão crescendo e as conexões, como eu já falei aqui, essas conexões com eles vão cada vez ficando distantes e aí você vai pensando diferente dele, ele vai se transformando numa outra pessoa, né? Quando é mulher, apesar de ser filha, mas você vai pensando diferente e essas conexões, esses laços vão se afrouxando. Você está disposta como mãe a abrir a porta, a janela do coração do seu filho novamente e encontrar esse ponto de conexão para que o milagre aconteça? Mesmo quando ele está fazendo escolhas erradas, mesmo quando ele não está performando da forma que você deseja, da forma que você sonhou,
Nós mães, eu sou uma pessoa, né, que eu tinha tantos planos para os meus filhos e ainda tenho tantos planos, tantos planos. Um dos planos que eu tinha para a vida dos meus filhos é que eles sempre, coisas bobas, sabe? Eu não deixava meu filho ir para a igreja de boné, ele tinha que ir com a melhor roupa, ele tinha que ir com aquela roupa que eu designasse para ele. E quando ele começou a ter a própria moda, quando ele começou, não, eu quero ir com essa roupa, eu não quero ir com essa. E que eu achava, gente, umas roupas que meu filho usava, que eu falava, Jesus, que coisa é essa? E aí um dia, e eu comecei a ficar tão nervosa, aquilo começou a me entristecer tanto, que eu não tinha vontade de falar com ele. Parece uma coisa boba, mas é uma estratégia que Satanás usa para o milagre não acontecer na vida dele. Eu tô falando coisas aqui que... Porque Satanás, ele age com sutileza. Nós nunca podemos esquecer da queda, do início de todas as coisas. Nós estamos fazendo esse jejum voltando à origem. Início, e no princípio. E no princípio, o que aconteceu no princípio? Satanás, ele iludiu Eva com sutileza. Ele não chegou ali, ele chegou como uma serpente. E ali havia uma estultícia. Ali havia uma estultícia, uma sutileza. Satanás, ele não chega e fala assim, eu sou o diabo. Não, ele age com sutileza. Aí sabe o que ele vai fazendo? Ele vai. Então, desconecta do seu filho, fica nervosa com ele. E aí eu aprendi, um dia Deus me falou, filha, escolha as lutas que você vai lutar. Porque senão você vai ficar lutando o dia inteiro com lutas bobas, idiotas, que vai te impedir e vai te cansar para você enfrentar a luta verdadeira, que é pela alma do seu filho. Então, chegou uma época que eu falei assim, gente, pra que isso? Pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô lutando essa guerra? Tem tantos problemas, tantas guerras mais ferozes para eu poder lutar, eu tenho que me preparar. E aí eu comecei, sabe, não a deixar e tudo, mas ele começou a crescer e aí eu deixava ele ir para a igreja do jeito que ele quiser. A imagem para mim era uma coisa muito importante. Então, na época eu estava numa igreja onde as pessoas olhavam muito a imagem, o exterior, sabe, o por fora, aí o meu filho não podia estar daquele jeito, não que ele ia com roupas, não era isso, era roupas só que não estava na moda, sabe? Umas coisas idiotas, umas coisas bobas, e isso te impede de você realmente trabalhar e estruturar para que o milagre da salvação aconteça na vida do seu filho. Eu estou te citando um exemplo. E aí a gente perde essas conexões, perde, sabe? Perde por coisas bobas. Coisas bobas, a gente chega e a gente quer que o nosso casamento, a gente deseja que o nosso casamento seja extraordinário, seja um casamento harmonioso, mas a gente somos aquelas que, assim, perde a paciência fácil, que briga por coisas idiotas. A gente não está estruturando para o milagre acontecer, a gente deixa o nosso marido nervoso. A gente briga por qualquer coisa, a gente se chateia por qualquer coisa. Então, isso impede, sim, o milagre de acontecer. E a gente está aqui esses dias para a gente conectar com Deus, para a gente conectar nos nossos relacionamentos, porque a gente estando com conexão com os nossos filhos, sabe, eu vejo que eu sempre acho... Ontem eu conversei com uma amiga minha e houve um tempo que a gente perdeu a conexão, sabe? Quando você passa, você tá... É igual eu falei outro dia sobre
sobrevivendo à redefinição. Tem relacionamentos que ele não vai sobreviver à redefinição. Mas essa amiga minha é uma amiga muito querida, a gente estava conversando ontem e uma coisa ela me chamou a atenção. Eu sempre falei com ela, os meus 2 filhos, eu tenho um de 23 anos e tenho um de 13 anos. Eles têm 10 anos de diferença um do outro. Mas eles acham esse ponto de conexão. Eu acho isso tão maravilhoso nos meus filhos, tão maravilhoso. Eles têm um ponto de conexão, que eles são muito amigos. Um já é adulto, o outro tá na adolescência, um momento, difícil, o menino fica meio chatinho e tudo, mas eles acham o ponto de conexão. E eu sempre achei isso fantástico. E eles brigam, assim, não brigam praticamente, eles brigaram uma vez, mas todas as vezes que eles discutem ou tem alguma coisa ali, eles acham o caminho de volta. Eles acham esse caminho e eu sempre olho esse relacionamento deles como um exemplo para a minha vida. Eu falei, Senhor, eu sempre quero achar o caminho de volta. E eu sempre orava a respeito disso, porque o meu pai, ele tinha 3 irmãos e ele só tinha um irmão homem e 2 irmãs. E olha isso, presta atenção nisso. Então meu pai foi alcoólatra a vida inteira e desde de adolescente e ele brigou com o irmão dele, os 2 brigaram. Os 2 só tinham 1 ano de diferença um do outro. Na idade de 16, 17 anos, eles tiveram uma briga e nunca mais eles acharam o caminho de volta. Nunca mais. Eu cresci longe do meu tio, eu ia lá de vez em quando. Eles perderam o ponto de conexão da tal forma que a vida inteira eles ficaram separados, irmãos de sangue. E aí no dia que meu pai faleceu, o meu tio foi na minha casa e quando eu vi ele entrando na minha casa, eu falei, alguma coisa aconteceu com meu pai. Meu pai estava morto. Eles nunca acharam o ponto de conexão e o meu tio viu meu pai só no caixão. Passou uma vida inteira, o único irmão homem, sem ter esse ponto de conexão. Quando foi ontem, a gente estava conversando e ela falou assim, vamos achar o caminho de volta. Isso foi assim, tão profundo no meu coração, tão profundo. Mas eu fiquei pensando, se eles tivessem achado esse caminho de volta é estrutura para o milagre. A conexão que os meus filhos têm, eles sempre vão achar esse caminho, eles estarem estruturando. Às vezes a gente ora pelos relacionamentos, mas nós não queremos, nós queremos que o orgulho fale mais alto. Em todos os nossos relacionamentos, o relacionamento com os nossos filhos, nunca perca a conexão com o seu filho, indiferente da idade que ele está, indiferente se ele está mergulhado no pecado. Se ele estiver mergulhado no pecado pelas próprias decisões, é aí que ele vai precisar mais de você. É aí que você tem que estruturar, abrir espaço para que Deus realize o milagre. Se você não amar com todas as suas forças, quem vai amar? Quem vai amar? Quem vai orar com paixão? Se um filho é preso e a mãe larga aquele filho lá, eu estou cansada de você, eu não consigo mais orar, e larga ele lá. Qual que é? Quem que vai abrir o caminho para esse milagre acontecer? Quem vai abrir? Eu lembro, o meu marido trabalhou muitos anos com presidiário. Uma vez por semana, ele ia nessa prisão. Nós éramos pastores de jovens. Eu já fui pastora de jovem.
Eu até coloquei outro dia lá no meu perfil pessoal, teve uma das jovens, né, que ela lembrou desse tempo. Então era eu e meu esposo, a gente trabalhava numa comunidade e numa igreja, né, que era dentro de uma comunidade, dentro de uma vila. E aí a gente trabalhava com aqueles jovens e teve uma mãe que nos procurou e falou assim: eu queria tanto, pastor, que você fosse visitar o meu filho. Ele tem 90 homicídios nas costas. 90! 90 homicídios. Ele tinha matado 90 pessoas. Nunca mais eu esqueço desse rapaz. Ele ainda está preso. E aí o meu marido falou assim, com ela assim: eu vou lá visitar o seu filho. E meu marido ficou tão apaixonado que ele começou a ir toda quarta-feira, ele ia para o presídio. E ele falou assim: linda, quando eu cheguei lá no presídio, ele falou assim, eu achei que eu ia encontrar um homem assim, com uma cara de bandido, uma coisa. Ele falou, não, era um rapaz com uma boa aparência. E aí quando eu olhei para ele, Deus falou comigo assim: só abrace ele. Você só veio aqui para poder abraçá-lo. E aí o meu marido chegou perto dele falando assim: a sua mãe me enviou aqui e Deus me enviou para eu te dar um abraço. Ele falou assim, aquele homem gritava que todo o presídio começou a escutar. E aquele choro entrou no mais profundo do meu coração. E ele tinha um irmão, eram 4 irmãos. Ele tinha um irmão e ele matava tudo por drogas, né? Por droga. E aí eu quero explicar para você o que é você estruturar para o milagre acontecer. Essa mãe não desistiu do filho. Ela pediu o meu marido para ir lá. Ela ia sempre na cadeia visitar aquele filho que tinha matado 50, 90 pessoas. Ele é um dos bandidos mais perigosos de Belo Horizonte. E é tão interessante que ele deixou o irmão dele, porque um vai passando para o outro, aquele ponto de droga, porque eles têm aquilo como uma profissão. E aí o meu marido, aí ele falou assim, aqui, eu tô aqui, eu deixei o meu irmão lá, mas eu queria que o senhor, e eles respeitavam muito meu marido, queria que o senhor, né, trabalhasse. Aí essa mãe, ela chegou e falou assim, trabalha com meu filho. E a gente convidou esse menino. Só andavam armados, porque um matava o outro, eles só matavam bandidos entre si por causa das drogas. E uma vez nós fizemos nesse lugar um evento que era um culto que nós fizemos dentro da igreja. E a gente começou, e aquele culto começou a encher, lotar. Aí eles chegaram perto do meu marido e falou assim, fulano tá armado aqui dentro. E eles estão entrando aqui com arma. E aí ele falou assim, vamos parar o culto. Aí meu marido falou, nós não vamos parar o culto. Eles podem entrar aqui armados, mas aqui eles vão escutar a palavra de Deus. Gente, foi um culto tão maravilhoso. Foi um culto assim onde derramou tanto da presença. 50 jovens foram para Jesus naquele culto. E meu marido começou a trabalhar com esse rapaz. E ele falava assim, pastor, não tem jeito de eu sair dessa vida. Eu não consigo emprego, eu não consigo nada. E aí todas as vezes que ele estava preso, porque a polícia pegava ele me mandava chamar o meu marido. E aí o meu marido ia com a mãe dele, desse menino. E aí teve uma vez que ele conseguiu vingar um outro lá, e aí ele foi preso de vez. E meu marido tem essa carta aqui. E ele falou assim, pastor, eu prefiro estar aqui. E aqui eu tenho encontrado Deus. Lá, e meu marido começou a enviar cartas para ele, a gente já estava morando aqui. E aí eu falei assim, é uma estrutura para um milagre acontecer. E se essa mãe tivesse desistido desse filho? Quando foi
há uns 2 anos, a gente estava aqui e esses jovens enviaram para o meu marido um vídeo. Eu não tenho coragem de colocar o vídeo para vocês, mas passou no Jornal de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele estava preso e ele sempre comunicava com meu marido, falando que ali agora ele ia, né, procurar Jesus, que ali Jesus estava falando com ele. E meu marido falou assim, orando por ele, pela vida dele. E quando eu vejo essa carta, né, isso chama muito a minha atenção. Falei, como que essa mãe, ela abriu, né, espaço para o milagre acontecer. E aí ele saiu, na sexta-feira, ele saiu para poder, na época do Natal, tem uns 2 anos isso, na época do Natal, eles podem ir para casa, né? Quando eles performam bem na cadeia, eles podem ir para casa. Ele foi para casa. Na hora que ele estava retornando para ir para a prisão novamente, ele para num posto de gasolina. Aí chega uns bandidos que estavam querendo vingar, né? Tira a arma e mata esse menino do posto de gasolina. A câmera pega tudo. Mas o milagre aconteceu na vida desse jovem. A alma dele foi salva. A alma dele foi salva porque no momento que ele estava na prisão, que meu marido enviava as cartas, que a mãe dele estava orando por ele estava transformando a vida, estava tendo experiências com Deus. Isso é estruturar para o milagre. Ah, mas o milagre não aconteceu na vida dele, ele morreu. Sim, aconteceu. Ele ganhou a eternidade. Eu creio nisso. Nós temos a carta aqui, pastor, eu estou ouvindo Deus. Eu estou ouvindo Deus pela primeira vez. Eu quero esse caminho para mim. Eu escolhi Jesus, ainda que ele estivesse numa cadeia. Mas muitas vezes, não, meu filho é um bandido. Matou não sei quantas pessoas, eu desisto dele. Eu não vou visitar. E ela foi, pastor, vai lá para mim, vai lá visitar o meu filho. E ela ia junto, pastor, vai para mim, vai visitar o meu filho. Por quê? Porque essa mulher estruturou. Ela abriu estrutura, ela abriu o caminho para que o milagre maior na vida do ser humano acontecesse na vida daquele rapaz. E é isso que eu estou falando para você. Você tem sido essa facilitadora para poder, você tem sido essa estrutura para o milagre acontecer na vida do seu filho? Para o milagre acontecer no seu casamento? Para o milagre acontecer na sua saúde física? Quantos de nós buscamos a Deus saúde? Senhor, eu quero mudar minha alimentação. Senhor, eu quero que o meu colesterol, que ele fica bom. Eu quero que os meus exames... E aqui, deixa eu falar. E você tem feito alguma coisa para isso? Você tem estruturado para o milagre? Você tem feito, estrutura, colocado marcos, colocado colunas para que Deus venha e faça um milagre na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos? Você tem aberto pontes de relacionamento ou você tem quebrado as pontes? Um momento na minha história eu quebrei as pontes, sabe, com meu filho mais velho, mas eu sempre achei o caminho de volta. Sempre. Eu peço perdão. Ainda sendo mãe, eu falei assim, filho, eu errei nisso, eu errei porque eu fiquei muito nervosa. Às vezes eu chamo a atenção do meu filho, eu falo assim, eu errei, meu filho. Eu devia ter te chamado a atenção, devia ter te disciplinado, mas eu não devia ter dado vazão à minha ira. A ira, quantas vezes a gente fala com o nosso filho com ira, com raiva. É a disciplina com amor. Isso é estruturar para o milagre acontecer. Você passa mais tempo, fazendo coisas ou relacionando, ou olhando nos olhos do seu filho, ou perguntando para ele, o que está no seu coração, meu filho? O que está no seu coração? Quanto tempo eu vou... Uma coisa boba que eu estou falando para vocês. Uma coisa idiota. Idiota.
Eu chegava, eu sempre olhava o meu filho, às vezes ele queria me falar alguma coisa da escola, eles sempre me deram trabalho na escola, nunca tomaram bomba, eles têm o TDAH. Então eu sempre tive um trabalho maior com eles, né? E aí eu sempre chegava e falava assim, errado ou certo, a professora tá certa. Eles queriam falar comigo o que tinha acontecido, eu não queria escutar, porque a professora para mim sempre estava certa. Quando foi um dia, teve uma das professoras que me ligou e a gente estava tendo aula em casa. Eu estava do lado do meu filho e o computador dele tem muita luzinha assim no teclado. Ela chegou, me ligou, ela achou que eu não estaria em casa e falou assim, o Caleb tá no... Me ligou no telefone, o Caleb está no jogo. Eu tava ali do lado dele, falei, quê? Falei, não, ele não está no jogo, eu tô aqui em casa. E ela chegou a me ligar para falar. E ela afirmou, eu falei assim, como é que você sabe que ele tá no jogo? Ela falou assim, porque se fosse... Aí eu comecei a perceber, eu falei, peraí, se eu tivesse fora de casa, não tivesse aqui, eu ia acreditar 100% nela. Meu filho ia falar assim, não mãe, eu não tava. E eu não ia acreditar nele. Foi aí que Deus falou comigo. Você tem que escutá-lo. Não é todas as vezes porque ela é professora, porque ela é autoridade, que ela está certa. Mas você tem que abrir margem e você tem que abrir espaço para você escutar o lado dele na história. E na hora que eu vi, e aí ela me ligou, não foi só uma vez, ela me ligou umas 3 vezes depois, com alguns casos isolados. Aí na hora que eu fui conversar com ela mesmo, eu falei, olha... que eu fui falar, chamar a atenção dela, ela falou assim, é porque eu tô passando uma situação difícil na minha casa. Eu vi que ela estava estressada pela pandemia, porque a casa dela estava pandemia, mas o que significa isso? Não existe mais aqueles, né, professores de antigamente. Você tem que ensinar o seu filho a respeitar, você tem que ensinar o seu filho a obedecer à autoridade, a ter respeito, mas também você deve ouvi-lo. Aí a gente quer que o nosso filho melhore na escola, a gente quer que o nosso filho, né, tire as notas boas, mas a gente não estrutura para o milagre acontecer. Porque depois que eu passei a ouvi-lo, depois que eu passei a escutá-lo, eu comecei a ser essa ponte entre o professor. Eu comecei a ministrar no coração dele, filho, não deixa que essas palavras da professora entrem na sua vida, entrem no seu coração, porque ela está passando por um problema. E hoje os professores que estão educando os nossos filhos estão com problemas emocionais tão fortes que no final ela estava me pedindo oração, ore por mim. E é essa pessoa que está dentro da sala de aula com o coração ferido, com o coração machucado, nervosa, irritada. E os nossos filhos estão recebendo aquilo. Então, muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça, que tudo aconteça, mas nós não estruturamos para o milagre acontecer. Como que meu filho melhorou na escola? Quando eu simplesmente abri o meu ouvido e falei assim, filho, eu sempre pergunto para ele, o que aconteceu? O que aconteceu na escola? O que aconteceu? E sempre volto, e sempre estou conversando com os professores. Por quê? Para que o milagre aconteça. Às vezes, ou sempre, nós oramos pelo milagre, mas nós não desejamos passar o processo. Todo milagre tem uma sequência. E sabe qual que é o nosso dever? Retirar os obstáculos. Olha o que Jesus fez aqui no texto que nós lemos. Os discípulos, ele deu ordem aos discípulos. Havia uma sequência. Para que eu faça um milagre, os discípulos eles tiveram uma sequência para poder fazer. No versículo 13, deem a vocês comida a eles. Como? Se temos apenas 5 pães e 2 peixes, protestaram eles, nem poderíamos comprar comida para toda essa multidão. Havia ali cerca de 5.000 homens. Olha a sequência do milagre. Diga-lhes apenas que se sentem no chão em grupos de 50. Ainda que você não veja nada, ainda que vocês não creiam,
que eu posso alimentar essa multidão, vai lá e pede essas pessoas para assentarem. Então havia uma sequência. Aí os discípulos tiveram que ir lá e falar assim, sente aí. E aí Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu, deu graças, depois partiu em pedaços para os discípulos servirem a multidão. Todos comeram à vontade. Aquela mulher do fluxo de sangue teve uma sequência. Ela teve que sair da casa dela, fraca. Aquela mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. Ela tinha que vencer aquela enfermidade, ela tinha que vencer a fraqueza do corpo dela, ela tinha que vencer obstáculos para que o milagre acontecesse. Ela fez uma força. Você fala assim, nossa, não precisa não, milagre é milagre, Deus é quem faz. Não, aquela mulher, ela fez uma força tão grande para o milagre acontecer. Ela passou no meio de uma multidão. Ela foi pisada, mas ela tocou na orla do vestido de Jesus. Ela tocou, ela passou, ela foi. Então, essa manhã, nós estamos jejuando para que nós possamos ser facilitadoras para que o milagre que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a vida dos seus filhos, que Deus tem para o seu casamento, que Deus tem para a sua casa. Ai, Senhor, eu quero um ano próspero, mas gasta além da conta. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe minhas finanças, mas gasto dinheiro que não tem. É gastadeira. Gasta. Tem compulsão em gastar. Não dizima, não oferta. Como? Não tem jeito. Facilitadoras para o milagre acontecer. O nosso trabalho é ir retirando os obstáculos para a glória de Deus descer. Para a glória de Deus encher o lugar. Para de discutir, para de gritar, para de cirar, e a glória de Deus vai encher a sua casa, a sua vida. Declare agora, eu não quero ser uma bloqueadora da glória de Deus. Eu não quero ser uma impedidora para que a glória de Deus aconteça na minha casa. A glória de Deus vai acontecer em mim e através de mim. Em mim e através de mim. Eu tenho que estruturar para o milagre acontecer. Há uma estrutura. Gente, para mim, uma sequência de milagre inacreditável é dessa mulher do fluxo de sangue. Naamã, deixa eu falar, Naamã, o homem que tinha lepra no seu corpo. Aquela menina chegou e falou assim, que vai lá na casa do profeta, se você quer ser curado da sua enfermidade, vai lá. Na hora que ele chega perto do profeta, mergulha 7 vezes ali no rio podre, no rio sujo, porque havia uma sequência para aquele milagre acontecer. Ele tinha que estruturar. Por que será? Todo milagre na Bíblia tem algo. Tem uma ação humana para que a glória de Deus chegue naquele lugar. Então, e não foram 7 vezes. Por que não poderia ser uma vez? Porque Deus está nos ensinando e Ele está falando hoje com você. Para um milagre acontecer na sua vida, para um milagre acontecer na vida dos seus filhos, para um milagre acontecer no seu casamento, você tem que estruturar e desbloquear o caminho. E aí Jesus vem e multiplica os pães. E aí a glória de Deus vem. E aí a cura vem para o seu corpo. E aí a transformação vem. E foi somente na 7ª vez. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, não foi na quarta, mas foi na 7ª vez que a cura veio para o corpo de Naamã.
Os muros de Jericó precisavam de ser derrubados. Vocês vão andar, dar 7 voltas no muro de Jericó. É assim que esse muro vai cair. Havia um processo para o milagre acontecer. E no último dia, vocês vão tocar a trombeta. Havia uma sequência. Ó, vocês vão andar em volta da cidade, vocês vão andar em volta do muro, e no último dia, são 7 vezes, e no último dia vocês vão tocar a trombeta. Vocês vão estruturar o milagre, vocês vão tirar os empecilhos, vocês vão ser facilitadores e a glória vai descer. E a minha glória vai descer. E os muros caíram. E os muros caíram. Esther, para libertar o povo. Foi que nós falamos tanto de Esther no ano passado. 3 dias de jejum. Eu vou jejuar 3 dias. Nós vamos jejuar 3 dias. Eu vou me preparar. Eu vou para apresentar diante do rei. Tem um processo. Teve uma sequência. Ela teve que fazer algo. E Deus está falando com você agora pela manhã. Nesse dia de jejum que nós estamos. Existe uma sequência para o seu milagre acontecer. Você está disposta a passar pelo processo? Você está disposta a ser essa facilitadora para a glória de Deus vir? Naquilo que você tanto pede a Deus, naquilo que você tanto busca a Deus. Quantas vezes na minha vida, ao invés de ser uma facilitadora para o milagre, eu fui uma bloqueadora para o milagre. Mas foram muitas vezes. Não foram poucas vezes. Foram muitas. Muitas. Quantas... Realmente eu bloqueava. Eu não saía do lugar, eu não movia. Eu não saía do lugar. Eu estava sempre no mesmo lugar. Sempre. Se eu quero emagrecer, eu quero cuidar da minha saúde, mas eu tô comendo todo dia, não vai acontecer, gente, não vai acontecer. Eu quero um milagre, eu quero a superação, mas você tem que dar o primeiro passo. Eu quero que Deus restaure a vida do meu filho. Se você tem uma conversa com ele, eu já citei Susana Wesley aqui. É extraordinária a vida dessa mulher, como que ela pastoreava o coração dos filhos. Sabe o que ela fez? Eu falava assim, outro dia eu pensei no meu dia, e eu falei assim, gente, como é que aquela mulher conseguia? Senhor, como? Com tantos filhos. Ela sabia organizar o dia, ela sabia criar o dia, ela sabia organizar o dia. E nós estamos falando de uma mulher que viveu aqui entre nós. Fala assim, mulher tem... Algumas pessoas falam que aquela mulher de Provérbios 31, ela não existiu, que era apenas um modelo. Não, eu creio que ela existiu. Tem outras que creem que ela existiu. É porque é tão perfeita, né, que a gente pensa que ela é uma mulher perfeita, que isso não é possível. Sabe que esse mundo, ele tira de nós a capacidade de crer no milagre. Ser daquele jeito é um milagre para mim. Isso é o mundo, as coisas desse mundo, a cultura que nós estamos vivendo, retirar em nós essa sensibilidade de que nós podemos ser assim. Tá muito longe, tá muito distante. Peraí, e a fé? E a fé? Você não pode ser uma mulher generosa como aquela mulher era? O filho dela falando assim, nossa, ela é generosa, a generosidade dela me chama atenção. O filho dela falou, generosa. Nossa, ela olha para o futuro e ela sorri, ela prepara agasalhos para os filhos, porque ela sabe que o frio vai chegar. Isso é possível para você, isso é possível para mim. É porque essa cultura de hoje
Ela quer nos retirar daquilo que Deus sonhou para nós no princípio. Da gente viver com a glória de que tudo é milagre, de que eu posso ter milagre, de que eu posso viver milagre todos os dias. Ei, mulher, você pode viver milagre todo dia. Na sua casa, na vida dos seus filhos, você pode ser essa facilitadora no seu casamento, na sua vida, nos seus pensamentos. Tudo aquilo que o homem pensa, ele é. O que você pensa sobre você? A terapia comportamental que eu estudei esse ano, ela foca, né? Teve um livro de uma psiquiatra que eu li e ela falou assim ela falando assim que o TCC, ela é uma psiquiatra e ela falando assim que o TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, que é um dos métodos que mais assemelha, ela é uma cristã que mais assemelha com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquilo que o homem pensa, ele é. E a terapia comportamental cognitiva, ela observa o comportamento seguinte, ela faz você treinar os seus pensamentos. Não é o trauma que aconteceu com você que vai determinar a sua vida, mas é o que você pensa a respeito do trauma que aconteceu na sua vida. Porque tem pessoas que passam as mesmas situações e elas têm ações diferentes em relação àquele problema que aconteceu na vida dela. Por quê? Porque está nos pensamentos. Satanás, ele age aqui, ó. Por que fala ali que são os dardos inflamados do maligno? Dardos. Eu lembro da gente tinha tulipa. Quem é da época da tulipa? Né? Não tem mais essas brincadeiras. Mas a tulipa era aquele canudinho que a gente pegava, vocês já viram? E aí a gente colocava espinho na ponta e a gente fazia assim. E aquele espinho ia. Dardos são isso. Satanás, ele só chega sem barulho, sem nada. E às vezes você não tá pensando em nada. Você já viu? Você tá lá com a cabeça boa, aí de repente são dardos inflamados. Aí vem um pensamento. Nossa, aí você lembra daquela situação, você revive aquela situação. Aí você começa a pensar, não vou conseguir mais. Não tem jeito. Nossa, meu filho tá num lugar tão escuro que não tem mais caminho de volta. Nossa, já tá tão horrível que não tem jeito mais de voltar. Nossa, meu casamento já tá à beira do divórcio, já não tem restauração mais. Aí você começa a pensar, nossa, eu já tô tão acima do meu peso que eu vou comer mais, porque não adianta, eu não vou achar o caminho de volta. E aí Satanás começa a trabalhar na sua vida. E aí ele vai querendo deixar você deprimida. Então é o que você pensa a respeito da situação que determina a vida que você vai ter. Aquilo que o homem pensa, ele é. Os pensamentos, ele tem um poder tão grande sobre nós. Você pode ter, eu posso estar aqui falando para você, mas eu posso desligar aqui. E Satanás vem falar na minha cabeça. Será que você crê mesmo nisso que você falou? Porque a nossa mente, nós acordamos com ela, nós levantamos com ela, nós dormimos com ela. Então Satanás age muito na mente. O que você pensa em relação a você, em relação à sua situação? O que você pensa? Deus pode fazer milagre? Mas você tem que pegar na mão de Deus e falar assim, nós somos mulheres, nós co-criamos com Deus. Deus precisa de alguma coisa? Não, que ele decidiu usar do ventre de uma mulher para que Jesus viesse. Ele decidiu contar conosco. É uma decisão dele. Ele segurar nas nossas mãos e falar assim, eu vou co-criar com você.
Ele desce, é uma decisão. Jesus poderia ter vindo, a primeira vez que ele veio no mundo, descendo do céu, aparecendo, de qualquer outra maneira, mas foi do ventre de uma mulher. E você cria um milagre junto com Deus, você gera milagre junto com Deus. Você é geradora, você é uma facilitadora para que o milagre aconteça. E como aquela mãe que eu falei no início aqui, ela gerou o filho dela 2 vezes. Ela gerou o filho dela quando colocou ele ao mundo. E ela gerou, ela foi atrás do meu marido. Ela foi na cadeia várias vezes. Ela foi atrás. Pastor, vai lá para mim. Vai lá, dá um abraço no meu filho, pastor. Pastor, vai lá, fala com meu filho, pastor. Ela foi uma facilitadora e aquele rapaz foi salvo. Aquele rapaz hoje está na glória. Aquele rapaz hoje está na glória com Deus. Como eu creio nisso. Como eu creio nisso. Aquela mãe foi uma facilitadora para que o milagre acontecesse. Ela gerou esse milagre, ela foi atrás. Hoje Deus está falando com você. Você deseja milagres acontecer na sua casa, na sua vida. Esse jejum, ele hoje está fazendo você se transformar numa facilitadora de milagres e você ter forças para passar por todo o processo. O jejum, ele faz isso conosco, ele nos conecta com Deus, ele nos deixa mais sensíveis. Você vai saber o que você tem que fazer, qual palavra você vai ter que falar com seu filho, qual médico você vai ter que procurar. Seu filho está com problema de saúde, qual médico eu tenho que procurar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho 2 filhos que têm o TDAH. O meu filho mais velho, ele com 13 anos, ele já tomava medicação. E aí, quando foi na idade adulta, ele falou assim, eu não quero tomar esse remédio, porque no final do dia ele me dá depressão. E aí ele pegou, e aí o meu filho menor, que tem o TDAH, que ainda ele é hiperativo, eu achei isso tão fantástico. E aí ele... E sempre a criança que tem, né, a criança que tem o TDAH, ele tem a baixa autoestima, e aí ele começa a tirar notas ruins na escola, mas ele ao mesmo tempo é muito inteligente, e ele tira nota ruim na escola, isso abala a autoestima, então aí toma medicação para as notas melhorarem e seguir o padrão, né, da sociedade, aí vai seguir aquele padrão, aí seu filho vai tirar A, seu filho vai tirar nota boa e tá ali, né? Aí tá tudo certo. Mas eu falei assim, eu vou perguntar para ele se isso tá abalando ele. Porque eu não senti que eu devo dar o remédio para ele agora. O meu outro filho isso já afetava mais ele, dele tirar a nota, dele ter que estudar muito, dele ter que tirar nota baixa, dele às vezes ficar de recuperação, isso abalava muito ele. E me abalava também. Mas eu sou uma outra pessoa depois, né? Aí agora eu levei o meu filho no pediatra, ele já tá com 13 anos, e na matemática ele tem dificuldade. Ele não tem dificuldade nas outras matérias, mas ele tem... Aí eu coloquei ele numa aula particular de matemática, numa escola que é só de matemática, né? O mundo da matemática. Porque a criança, quando ela tem o TDAH, quando ela interessa por aquilo, ela dá tudo dela. E eu falei assim, se eu achar uma escola de matemática, aqui tem uma escola muito sensacional, que é o mundo da matemática. Conta para eles a história da matemática. Aí eu falei, eu vou colocar ele na aula de matemática para ele ter um reforço, para ele, né, ter prazer, para ele aprender, antes de tentar a medicação. Quando eu cheguei na pediatra dele, tem umas 2 semanas que eu levei ele lá, ela falou assim, e as notas? Aí ele falou assim, as minhas notas em matemática não tá boa, mas olha, ele falou, eu não quero tomar remédio. A nota baixa não me incomoda, porque eu sei que eu sou capaz demais, mas eu não quero. Meu irmão falou que no final do dia ele tem depressão com remédio e eu sou tão feliz.
Gente, naquela hora eu chorei, sabe? Porque ele falou assim, eu sou feliz, eu não tenho problema de autoestima. Então ele falou assim, eu não quero sentir isso. Não que o remédio vai dar depressão para ele no final do dia, porque com cada pessoa é diferente. Mas quando ele falou isso para ela, e ela falou assim, olha, comigo, o mais difícil vocês conseguiram, porque a maioria dessas crianças tem autoestima baixa, e a autoestima dele tá ótima, então ele não precisa de terapia de nada. Ele faz esporte, ele faz isso, e ele falou assim, eu não quero, eu sou tão feliz, eu não importo de tirar nota baixa, eu já estou na aula de matemática, eu sei que eu vou melhorar. Como que aquilo trouxe alegria para o meu coração? Sabe, às vezes o milagre que a gente quer é que o nosso filho tire A. Mas para mim, esse milagre foi o maior que eu poderia ter aquela hora. Eu fiquei tão surpresa dele falar isso. E eu respeito, eu falei, filho, no dia que você sentir dificuldade, no dia que você sentir, a mamãe te leva no médico, a gente vai no neurologista e a gente tem uma outra alternativa. E ele falou assim, não, eu não quero, eu sou feliz assim. E eu não tenho que seguir padrão de nada. Antes, gente, eu morria se meu filho tirasse nota baixa na escola. Antes, para mim, sabe, era uma competição com outras mães, porque o filho tá na melhor escola, porque o negócio... Quanta besteira, é lógico. Ele chega, eu levo na escola, eu acompanho, eu quero que ele tire uma nota boa, eu cobro. Mas tem um limite. Tem um limite. E é isso que eu quero falar com você. A gente tem que estruturar para o milagre acontecer. Você, hoje, nessa manhã, eu creio que em nome de Jesus, o milagre vai acontecer na sua vida. Você vai ser aquela facilitadora do milagre. Facilitadora. Uma honra ter o pastor da minha igreja aqui, gente, pastor Fernando. Depois eu tenho um grande testemunho para contar. Eu sempre falo da minha igreja aqui também, como que Deus tem uma igreja certa, na hora certa para nós, como que a gente escuta Deus e Deus abre as portas pra gente, Deus sempre surpreende a gente. Vamos orar então. Nós estamos nessa semana de jejum, de oração até o dia 12. E quantas coisas Deus já fez, né? Eu tenho recebido muitos testemunhos de vocês. Quantas coisas Deus já fez. Deus tem mais ainda para fazer. Isso é só o começo do que Deus tem para fazer. Feche os seus olhos. E eu vou orar para você ser essa facilitadora do milagre acontecer. Quando você facilita, quando você dá a sequência, a glória de Deus vem. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Obrigada pela tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, e eu te peço agora em nome de Jesus, que nós possamos ser essas facilitadoras, aquelas que abrem o caminho, Senhor, para a tua glória vir, para que o Senhor multiplique na nossa vida, na nossa casa. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ser essas pontes de relacionamentos. Eu vejo pelo Espírito, ó Pai, que tem mães aqui que cortaram as pontes com os filhos, porque às vezes os filhos não estão suprindo, Senhor, a expectativa. Senhor, mas eu te peço agora em nome de Jesus que o Senhor possa dar um amor tão grande, que o Senhor possa derramar do teu amor, Senhor, tão grande, Pai, para que ela possa ser essa facilitadora, para que o milagre possa acontecer na vida desse filho, dessa filha. Senhor, em nome de Jesus, eu vejo pelo Espírito que tem muitas mães aqui, Senhor Deus, que não conseguem ter relacionamento com as próprias filhas. Deus, como que é difícil, ó Pai, às vezes nós lutarmos para os relacionamentos dentro da nossa casa, mas eu te peço agora em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos detectar as sutilezas de Satanás para nos separar, para nos derrubar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós entregamos agora a nossa mente diante do Senhor. Nós entregamos, Senhor Deus, os nossos pensamentos, ó Pai. Purifica os nossos pensamentos, ó Deus. Purifica, Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que a nossa arma, ela é sobrenatural.
Senhor Deus, e nós pegamos agora essa arma em nome de Jesus, ó Deus. Leva a nossa mente cativa agora à obediência do Senhor, que nós possamos pensar naquilo que nós estamos pensando. Nós queremos pensar em milagres, nós queremos pensar em paz, nós queremos pensar, Senhor Deus, em força, em vigor, em renovo, em fé. Senhor Deus, restaura os nossos pensamentos, ó Deus, que é a raiz das nossas emoções. Restaura os nossos pensamentos agora. Coloca agora, Senhor Deus, a nossa mente, os nossos pensamentos presos à obediência de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu vejo muitas mães aqui se levantando, Senhor, para que relacionamentos, ó Pai, possam voltar, Senhor, a acontecer. Eu vejo muitos, Senhor Deus, relacionamentos que estavam frouxos, o Senhor apertando, o Senhor fazendo novos laços, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por esses dias de jejum. Obrigada porque o Senhor tem falado conosco. Obrigada porque o Senhor tem restaurado as nossas vidas. O Senhor tem nos dado força para criar cada dia desse ano, Pai. Em nome de Jesus, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. É isso que nós cremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Até amanhã, então. Amanhã eu tô de volta. E pra gente continuar, né? E depois, nos últimos 3 dias, aí cada dia nós vamos orar para voltar à origem, né? A nossa família, o nosso casamento, as nossas finanças. Nós vamos orar em específico cada dia para uma área das nossas vidas voltar à origem. O que é a origem? É a vontade de Deus perfeita, agradável para nós. Amém? Beijo para vocês, Deus abençoe.